E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo reagindo. Gostei de fazer esses vídeos de react. Hoje eu vou fazer um react desse vídeo aqui: Economista analisa o anarcocapitalismo. O economista que está citando aqui é o José Kobori, que é um japonesinho, soça, muito burro, que, tipo assim, eu não sei como é que ele se formou em economia, porque ele claramente não tem conhecimento econômico real. Vamos ver esse vídeo aqui, vamos responder as coisas aqui. O J Neto mandou aqui, ó. Kobori, explique por que o anarcocapitalismo está mais próximo de O Senhor dos Anéis do que da economia real. Obrigado. Tá, falou. Tipo, a pergunta deu a entender que, tipo, o anarcapitalismo é fantasia e que não tá próximo da economia real. Mas a economia austríaca é a economia real, tá ligado? Sou fã. Aracaju. Lei de Aracaju. É porque é ficção, né? Anarcocapitalismo é ficção. O anarcocapitalismo ele prevê mais individualismo, não é? A própria frase é a própria. Tá. Essa frase do Igor foi muito, tipo, uma pessoa que não sabe o que tá falando, tá ligado? O anarcapitalismo prevê mais individualismo. Beleza, é verdade, é uma corrente mais individualista. Mas não é essa a base. A base é a não agressão, que é irrefutável no a priori da argumentação. É você não pode iniciar agressão contra a propriedade privada de outras pessoas, tanto a autopropriedade como a propriedade que elas adquirem através de apropriação original ou trocas voluntárias. Tá? Então não é prever mais individualismo. Também, mas essa não é a base. Então não é o melhor jeito de explicar. E o Kobori falou que é uma fantasia. Vamos ver o que ele vai falar. A própria palavra é contraditória, né? Anarquia é falta, é ausência do Estado. O capitalismo não existe sem Estado. Então não existe anarcocapitalismo. E um anarco... É sério, velho, que esse cara acha que o Estado garante a propriedade privada. Cara, gente, quem fala que anarcocapitalismo é uma contradição em termos, simplesmente não sabe. Tipo assim, não é que não sabe, mas é uma discussão semântica. Porque dá um sentido diferente para anarquia e para capitalismo. Por quê? O capitalismo é um sistema econômico baseado em propriedade privada. O Estado sobrevive de agredir propriedade privada, ele sobrevive de imposto, fora os inúmeros outros meios que ele utiliza de agredir a propriedade privada para aumentar o seu próprio poder. Então o contraditório não é anarcocapitalismo, o contraditório é Estado capitalista. Se você tiver esse termo de capitalismo, de sistema econômico que prevê a propriedade privada dos meios de produção e trocas voluntárias, né? Então, assim, é o contrário do que ele falou. O capitalismo é necessariamente anárquico. Anarquia no sentido de sem Estado. Apenas isso, né? Não é não ter hierarquias totalmente, é não ter hierarquias involuntárias, que é o Estado. É uma hierarquia involuntária, você não escolhe pagar imposto. Você simplesmente paga. Isso é roubo, né? Então é uma agressão de propriedade privada. Assim como um ladrão te assaltando na rua. É roubo. É uma agressão de propriedade privada. O Estado faz a mesma coisa. Então, assim, já é o contrário do que ele falou. Vamos ver. Anarcossocialismo. Um anarcossocialismo é o comunismo. Uhum. Porque o socialismo é a fase de transição para o comunismo. Né? Então, se evoluir do sistema socialista para o comunista é a ausência do Estado. Dá pra dizer que tu tá mais pro lado do socialista? Sim. Eu estou mais pro lado do humanista. Tá. Entendeu? Tá. Assim, tudo que for bom para a sociedade, para o ser humano, é a reflexão que eu faço. Né? Mas o anarcocapitalismo, acho que outra vez perguntou por que o jovem gosta tanto de anarcocapitalismo? Porque o jovem é bobo, né? Ele acredita em coisa meio sem sentido. Entendi. Tu sabe que eu já gostei bastante da ideia do anarcocapitalismo, cara? É mesmo? É. Então, será? Tipo assim, é um argumento tão antigo que já ficou sem graça, tá ligado? Tipo, narcocapitalista é tudo criança de 12 anos que usa foto de anime. Tipo, cara, por que tu não bate nas ideias? Tá ligado? O cara ele não tem capacidade cognitiva o suficiente pra bater nas ideias, ele tem que ficar fazendo argumentinho. Argumentinho não, falácia, ad hominem, tá ligado? Você era bobo antes. Né? E aí começou, assim, parece legal, mas é que precisa o ser humano médio ser Gandhi pra funcionar o anarcocapitalismo, ou pra fazer, tipo, tá legal, como é que eu vou garantir, por exemplo, que esse cara aqui não vai ali no mais fraco ali tomar tudo que ele tem pronto? Ah, não, a gente contrata. Você percebe que o Igor falou é exatamente o que o Estado faz?
Ele é um ser aqui, ele tem um monopólio da força e ele toma do mais fraco. Porque nós somos mais fracos do Estado. Ele vai lá e toma da gente através de imposto. Aí não, é o anarcocapitalismo que faz isso. Não é como se a população estivesse, não tivesse armas no anarcocapitalismo. Qualquer um pode ter arma, qualquer um pode contratar uma empresa privada de segurança, uma agência privada de segurança. Tem uma competição, não tem um monopólio da força. O cara, ele fala mal do anarcocapitalismo, um problema que é estatal. Ele coloca um problema estatal no anarcocapitalismo. É intancável, cara. É intancável. O que ele descreveu é exatamente o que o Estado faz. Ele é o mais forte e pega no mais fraco. Só isso, tá ligado? Oh, mano. Trata uma justiça privada. Tá, pô, mas eu que tô contratando a justiça privada pra julgar o cara que tá na merda? Puta, é tudo, tipo... Se os... O que tu tá falando, mano? Porra, esse cara não estudou o mínimo de justiça privada. Não estudou o mínimo de justiça privada. Eu duvido. Tipo assim, eles já fizeram episódios lá nas antigas com Rafael Lima, com Foer. Mas esses caras não sabem nada de justiça privada. Nunca estudaram a história da Islândia medieval, por exemplo. Do sistema de justiça da Islândia medieval. Por quê? Porque eles não têm interesse em ver isso. Aí eles começam a bostejar. Começam a falar achismos dele. Do que seja anarcocapitalismo, né? Mas eles não sabem, na real. Né? E o José Cobori, ele só é burro. Ele só é desonesto mesmo. Porque o cara falar que o Estado garante a propriedade privada, ele tem que ser muito desonesto. E burro. Ou um ou outro, ou os dois. Então assim, pô, completamente baixo nível isso aqui. Se o ser humano médio não for Gandhi, dá trabalho pra fazer isso tudo acontecer, né? E aí... Não, e tipo assim, pô, pro anarcapitalismo dar certo, todo mundo tem que ser da paz. Por isso que o fato de todo mundo não ser da paz tem que ter um monopólio da força de pessoas que claramente têm um incentivo a ser mal, coisa que na competição aqui frearia essa maldade por causa da busca pelo lucro, busca por consumidores. Você tem uma descentralização, você freia a maldade da pessoa. Ela vai querer fazer um bom serviço, vai querer dar uma boa qualidade para vender mais, ela quer buscar lucro. O Estado é um monopólio, ele faz o que ele quer. Aí ele acha que no anarcocapitalismo todas as pessoas têm que ser pacíficas e pelo fato de não ser isso, tem que ter um Estado, tem que ter uma pessoa controlando. O cara meteu o Thomas Hobbes mindset. E o Thomas Hobbes era um animal. O Thomas Hobbes era um animal. Cara, intancável. Intancável. E aí, não que eu goste muito de como o Estado funciona e tudo mais, não é esse o ponto. Mas eu concordo que tem muito... A ideia do anarcapitalismo, ele precisaria pelo menos... se fosse uma comunidadezinha de 500 pessoas, talvez funcionasse. Não? Menos gente, poucas vai pessoas. fragmentar, né? A história da evolução do ser humano é essa, né? O Homo sapiens só conseguiu se sobrepor ao homem de Neandertal por acreditar em coisas abstratas, né? E o Estado é uma coisa abstrata, né? Por isso que permitiu que nós formássemos comunidades maiores, né? É a presença do Estado. Se você não tiver o Estado, a sociedade vai se fragmentar, né? E vai se... O Estado ele se formou a partir de grupos que queriam roubar outros grupos. Essa é a formação do Estado. Essa é a formação do Estado. Se você ler o Anatomia do Estado, do Rothbard, ele fala lá do Estado da Ruritânia do Sul, alguma coisa assim, que ele simplesmente declara: não, eu sou o dono deste Estado agora, vocês têm que me pagar o imposto obrigatório. E é isso, a formação do Estado é isso. É simplesmente um bando de ladrão. E vai voltar pro feudalismo, né? Cada um por si, é o meu clã contra o seu. Em algum momento, quando o meu clã estiver grande, ele vai se fragmentar de novo. E a gente vai fragmentar a sociedade. Então, a presença do Estado é um terceiro que regula uma relação entre duas forças desequilibradas, né? Que é o que você falou. Cara, é o mesmo argumento bosta hobbesiano, tá ligado? De tipo, pô, o ser humano no seu estado de natureza, ele brigaria e tal, porque o ser humano é intrinsecamente mal. Então você tem que ter um monopólio da força com outro ser humano controlando tudo. É o argumento, um dos argumentos mais burros que tem. Tá ligado? Se você for muito burro, você acredita nisso. Você acredita no argumento de Thomas Hobbes. Você falou, você vai ter um cara mais forte ou mais fraco. Se não tiver ninguém pra regular essa relação, mais forte vai tentar tomar. Pove, sempre vai ter um sempre vai ter o mais forte e o mais fraco. Por isso você tem que ter um monopólio da força. E todo o resto ser o mais fraco, ao invés de ter uma descentralização. Para ter o máximo de riqueza possível e pessoas buscando lucro para oferecer uma maior qualidade. Mano, a partir do momento que você reconhece que a concorrência é mais eficiente que o monopólio,
Não tem como tu apoiar o Estado. Por meios econômicos, eu nem tô falando de ética. Porque na ética esse cara é arregaçado. Tô falando de economia. Se for discutir ética com esse maluco aí, ele não sabe de nada. Esse cara não deve saber nem o que é a priori. O cara não sabe nem o que é a priori, a posteriori. Não sabe o que é um juiz sintético a priori. Não sabe. Eu duvido que ele sabe. Tô falando de economicamente mesmo. Nem economicamente esse cara é inteligente. E o cara é economista. Em algum momento do mais fraco, ou se impor de alguma forma sobre o mais fraco pela força, né? Então a criação do Estado pelo ser humano foi justamente para existir esse terceiro que regule essa relação, esse equilíbrio de forças, né? E eu estou falando só do ponto de vista físico, né? O Estado, na realidade, ele é um terceiro interventor para regular, inclusive, forças econômicas, poder econômico, esse tipo de coisa. O Estado foi criado, na realidade, para proteger o mais fraco. Ele não foi criado. E foi criado para proteger o mais fraco. O Estado foi criado por uma gangue de bandidos que queria só roubar o dinheiro das pessoas, meu. Essa foi a formação do Estado. Para proteger o mais forte, né? Então o Estado, ele está aqui para tentar criar as mesmas oportunidades das classes, para as classes desprivilegiadas que as classes privilegiadas têm, né? Então essa é a função do Estado. É o que causa. É o cara que acredita que o Estado é um Robin Hood, tá ligado? Que ele tira dos mais ricos para dar oportunidade para os mais pobres. Cara, puta argumento burro, cara. O que causa essa raiva nos caras é justamente que não é isso que o Estado tem feito, né? Mas não faz. Não é isso que ele tem feito e ele nunca vai fazer, porque o incentivo dele não é fazer isso, e mesmo se fizer seria antiético porque é roubo. Entendeu? Então assim, eu tenho um vídeo no canal, eu fiz um artigo há muitos anos. Muitos anos não, 2 anos atrás. Que era literalmente, se eu não me engano, o Estado tende ao socialismo e os políticos se beneficiam com a sua desgraça. Esse era o nome do artigo que eu fiz. Tem vídeo dele 2 anos atrás no meu canal. É exatamente aquilo. O Estado ele sempre quer mais poder, então ele sempre vai querer estatizar. Sempre tende ao socialismo. Entendeu? Então assim, pô. Não tem nem saco mais pra essas coisas. Faz por quê? Porque o poder econômico que manda no Estado. Isso. E se acabar com o Estado, você acha que o poder econômico vai dar poder para a classe mais pobre? Não vai. Então, Não vai. Então, quando eu falo bobo assim, pode até parecer que é porque o jovem acredita em coisa sem sentido, né? Não, eu não me senti ofendido em nenhum momento, viu? Tá tudo bem. Talvez eu já. Cara, você já foi jovem, eu já fui jovem. Eu falo isso porque eu tenho 5 filhos. Então, seus filhos têm uma idade assim que eles falam umas coisas e você fica pensando assim, deixa pra lá, é jovem, né? Cara, argumentos burros, tá? Argumentos robesianos, completamente equivocados. O cara acredita que, tipo, primeiro ele falou que o Estado garante a propriedade privada. Erro crasso, gafe. Depois ele começou a mandar o argumento robesiano do negócio de estado de natureza, que tem que ter um terceiro regulador para mediar os conflitos privados. Sendo que, tipo, esse terceiro regulador é um monopólio da força. E ele tem todo o poder sobre aqueles que estão abaixo dele. A classe que está abaixo dele. Né? Então, assim... É muita burrice. É muita burrice. Enfim, foi isso. Valeu.